O hebraico Aleph significa 1000. Porém, há quem pense que quando os escritores do Antigo Testamento utilizaram esse termo, eles tinham a intenção de apontar para uma unidade social conhecida como clã, uma unidade composta de várias famílias aparentadas. Mas será que a Bíblia confirma isso? É o que veremos nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Nesta ocasião, verificaremos a viabilidade bíblica da ideia, da teoria de que o hebraico Aleph, em todas as suas ocorrências, significa clã. Bom, mas para fazermos isso, primeiramente, precisamos ler os textos em que esse sentido aparece. Por exemplo, em Juízes 6, versículo 15, nós encontramos o seguinte: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Quando o escritor bíblico ele relata aqui o discurso de Gideão, ele utiliza aqui o termo hebraico alpi, que é uma variação do termo hebraico Aleph, e tem o significado literal de meu mil. Mas os tradutores percebem que, evidentemente, ele não está se referindo a 1000 unidades, até porque ele aponta esse meu mil como algo que pertence à tribo de Manassés. Logo, a ideia que parece estar presente aqui é a ideia de clã. E dessa forma, nós entendemos que o sentido de clã é o mais aplicável a esse texto. O mesmo acontece em 1 Samuel, capítulo 10, no versículo de número 9, ou melhor, no versículo de número 19, quando o texto bíblico diz: Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Eles têm dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Mais uma vez, o termo hebraico alpi aparece aqui, que é uma variação, como falamos, do hebraico Aleph. Mas o sentido aqui, claramente, não é de 1000 unidades. A intenção aqui é colocar tanto as tribos como os clãs deveriam se pôr diante do Senhor. Por isso, a NVI ela traduz o final desse versículo como tribos e clãs, porque essa era a ideia pretendida pelo autor veterotestamentário. Por isso afirmamos que é verdadeira a afirmação de que o termo hebraico Aleph pode significar clã. Mas veja bem, ele pode, porque ele pode ter outros sentidos também. Por exemplo, ele pode significar inclusive bois. Nós encontramos isso em Provérbios, no capítulo de número 14, o versículo 4 de Provérbios diz assim: Não havendo bois, o celeiro fica limpo. A palavra traduzida como bois é o termo hebraico Aleph, porque ele pode também ter esse sentido. O mesmo acontece em Isaías, no capítulo 30, no versículo de número 24. Isaías 30, 24, nós encontramos o seguinte: E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro. A palavra aqui traduzida como bois, o hebraico Aleph. Então, se nós utilizássemos o mesmo artifício daqueles que teorizam que todas as ocorrências do hebraico Aleph significariam clã, nós poderíamos dizer, por exemplo, que todas as vezes que Aleph aparece, significa bois. Só que teríamos um grande problema aí, porque esse é um dos sentidos e não é nem o seu sentido primário, né? Mas é importante verificarmos ainda outro aspecto. Aleph pode ser usado também num sentido figurado. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, o texto diz assim: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O texto aqui não tem a intenção de limitar a misericórdia do Senhor a 1000 unidades ou a 1000 pessoas, ou a 1000 gerações. Mas a ideia aqui é que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela se estende
de forma inumerável no decorrer do tempo. O mesmo sentido figurado em relação a Deus aparece no Salmo 90, no versículo 4, onde o texto diz que 1000 anos são, aos olhos do Senhor, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Uma referência à onisciência de Deus e à sua soberania duradoura. Mas veja, não se trata de 1000 unidades, 1000 anos exatos, mas aqui é um sentido figurado. Há também um outro uso desse termo, do termo hebraico Elef, que é o sentido hiperbólico, ou seja, ao utilizar hipérboles, que são... A hipérbole é uma figura de linguagem que utiliza exageros a fim de transmitir uma mensagem. Nós temos um exemplo disso no livro de Josué, no capítulo de número 23. Josué, capítulo 23, versículo 10, diz assim: um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. A intenção aqui não é apontar um acontecimento literal, que um homem do exército de Israel perseguiria 1000, até porque nós não vemos uma narrativa bíblica em que isso aconteça. Mas a intenção aqui é destacar que quando Deus está à frente do seu povo, quando Deus está à frente do exército, na verdade, Deus está na batalha, até aquilo que é considerado impossível acontece. Então, essa é a intenção. Porém, quando o povo desobedece a Deus, nós vemos que o mesmo uso figurado aparece, mas com outra intenção. Se não vejamos Isaías capítulo 30, no versículo 17, nós vemos o seguinte sentido: 1000 homens fugirão ao grito de um. 1000 homens fugirão ao grito de um. Por quê? Se Deus não está com o povo, o que parecia impossível no sentido negativo também pode acontecer. Porque Deus não está com o povo mais. Então o povo agora tende a sofrer derrotas. Veja, esses são os sentidos possíveis do termo Elef. Entretanto, os dicionários, em geral, afirmam que o sentido primário de Elef é de 1000 unidades. Logo, por exemplo, em textos em que há a contagem, como acontece em Números capítulo 1, e também no livro de Juízes, nós vemos, por exemplo, Juízes capítulo 4, versículo 10, que é dito que Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si. Há quem pense que os 10.000 homens aqui, na verdade, seriam 10 clãs. Há quem pense isso, por conta dessa teoria que nós apresentamos no início. Porém, isso não pode ser verdadeiro, pois se fosse, nós encontraríamos em alguma das versões, algumas das traduções da Bíblia, uma tradução como clã. Ele subiu com 10 clãs após si. Mas isso não aparece nem na Septuaginta, que é a tradução grega, que é a versão grega das Escrituras, traduziram do hebraico para o grego. Não encontramos isso na Vulgata Latina, que é a tradução do texto hebraico para o latim. Não encontramos isso na Peshita, que é a tradução do texto hebraico para o aramaico. Todas essas versões que citei, essas 3 versões, elas traduzem Juízes 4:10 como 10.000. 10.000 homens. E o mesmo acontece nas versões em português. As versões em geral traduzem como 10.000. Nem mesmo a nova tradução na linguagem de hoje, que é quase uma paráfrase, traduz como clãs. Na verdade, todos os tradutores entenderam que se trata de 10.000 homens. Logo, a interpretação de que seriam 10 clãs fica prejudicada porque ela não encontra amparo. Ela é muito mais uma teoria do que uma interpretação válida. Ela não tem fundamentos sólidos. E como vimos, há outros textos que foram traduzidos como clã, porque a ideia presente é de clã. Então, quando isso é evidente, os tradutores eles optam pela ideia de clã. Mas em Juízes 4:10, isso não é evidente. Nos outros textos em que os exércitos de Israel são enumerados, isso não é evidente. Então, afirmar que Elef tem esse sentido nesses textos seria uma exegese,
seria forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Precisamos ficar com o que está escrito e respeitar os limites da Escritura. Do contrário, nós estaremos nos alinhando muito mais aos críticos da Bíblia do que com aqueles que defendem a sua inerrância. Espero que tenha ficado claro e que você tenha sido abençoado através desse vídeo.